Você é preciosa. Você é preciosa para Deus. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um quadro, a mais um vídeo do quadro Faque Amoroso. Tô muito feliz de estar aqui de volta com mais um episódio do quadro, vamos dizer assim, né? Se você não viu, tem acho que uns 3 vídeos atrás, eu comecei o quadro aqui no canal Faque Amoroso, que é com o intuito de trazer vídeos na temática de relacionamento. O intuito é responder perguntas, mas também trazer temáticas que eu paro pra pensar sobre e falo, acho que seria legal compartilhar em vídeo com as pessoas lá no YouTube. E querendo ou não, esse vai ser baseado em perguntas, porque ele surgiu da pergunta ficar, ter vários contatinhos, né? Pra mim isso é uma coisa muito óbvia de que não, né? Desde quando eu me converti, pelo menos o ficar já era óbvio pra mim, ou ter vários contatos também, mas querendo ou não, dei umas vaciladas, que é o que eu pretendo compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Mas para algumas pessoas não sejam, e para algumas pessoas também, por mais que seja óbvio não, porque alguém disse, mas não sabe por quê. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar aqui com vocês no vídeo de hoje. Então, já prepara um cafezinho, eu preparei meu café, porque a ideia do quadro é você preparar um café e conversar comigo, né? Você sentar pra gente conversar junto. E vamos lá, né? Vamos ao vídeo de hoje. E hoje eu já peguei a minha Bíblia, porque eu já separei os textos que eu quero ler com você hoje, com vocês. E também meu caderninho de textos, porque eu anotei aquilo que eu quero conversar com vocês hoje. A primeira coisa que eu acredito que a gente precisa entender sobre essa questão, né, de não ficar e de ter vários contatos, a primeira coisa que a gente precisa entender, e foi daí também da ideia que nasceu esse vídeo, e é uma coisa que eu busco ter em mente sempre, é que você é preciosa. Você é preciosa para Deus. E a base disso, né, da gente ter esse meu entendimento, ele veio por entender que Cristo tinha morrido por mim, mas também do conhecimento que eu fui tendo da Bíblia, né? Quanto mais eu fui conhecendo a Bíblia e eu fui conhecendo o caráter de Deus e as promessas de Deus, isso foi se fazendo mais notório pra mim, assim posso dizer. Por quê? Eu vou tentar trazer um pouquinho de contexto, né? Eu posso dizer que eu cresci na igreja, então eu cresci ali familiarizada com o evangelho, apesar de nunca ter ouvido o evangelho de fato, que é de que Cristo morreu pelos meus pecados, de que eu era pecadora, que eu precisava de um salvador. Eu não tinha ouvido de fato. Eu cresci na igreja, mas eu não ouvi a pregação do evangelho assim, dessa forma, né? Então, que eu era pecadora e que eu precisava de um salvador. E aí acabou que, então eu cresci ali familiarizada com a igreja, e na minha adolescência eu fui viver as coisas do mundo, porque eu não tinha sido apresentada ao Senhor, a Cristo, né? E existia um vazio dentro de mim, como existe um vazio na vida de todo mundo que não tem o Senhor, porque a palavra mesmo, em Eclesiastes mesmo fala que o Senhor colocou a eternidade, né, dentro de nós, então a gente anseia por algo maior do que a gente, só que a gente não entende. Até a gente entender, né, que esse algo maior é o próprio Deus. Então, enquanto a gente não encontra, a gente fica com aquela sensação de vazio. Então, eu ainda tinha, porque por mais que eu tivesse crescido na igreja, eu não tinha encontrado o Senhor. E aí, na adolescência, né, eu posso dizer que eu era uma adolescente muito tranquila. Pros meus pais, assim, não saía muito, não gostava de sair, eu tinha poucos amigos também. Então, minha vida era muito de boa. Só que, querendo ou não, isso era um pouco na contramão de que um adolescente fazia, da vida de um adolescente. Tipo, você não sai, você não tem muitos amigos. Então, eu fui incentivada até pelos meus próprios pais, pela minha família. Tipo, Camila, vai sair, vai fazer amigos, né? Porque também era o contexto, porque por mais que eu tenha crescido na igreja, familiarizada com a igreja, a gente não conhecia princípios, a gente, enfim, não vivia uma vida. Meu pai, ele, né, frequentava, ele era cristão, mas ele não tinha também entendimento completo de todas essas coisas, enfim, então me incentivou a sair. E ali eu fui apresentada às coisas do mundo que naquele momento pareciam me satisfazer. E pareciam ser boas, pareciam ser legais, só que não eram, né? E durou muito pouco tempo. Eu lembro que a primeira festa que eu saí foi com 16 e com 19 eu já não saía mais, também estava focada nos meus estudos, mas também eu já tava com aquela sensação de, cara, na verdade com 19 não, com 18 eu já estava focada nos meus estudos e com a sensação de que aquilo já não me saciava mais. E por que eu tô falando tudo isso? Porque, vivendo essa vida no mundo, eu fiquei com um rapaz, eu ia pra festas, eu bebia. E, enfim, de certa forma, eu me deixava ser usada, sabe? Tipo, um rapaz quer ficar comigo hoje, eu nem sei o nome dele, não sei quem é, mas ok, vamos lá, né? É o que todo mundo faz.
E quando eu me converti, antes mesmo de eu levantar a minha mão, de eu dizer sim, eu aceito Jesus, antes mesmo de eu começar a fazer parte de uma igreja, eu comecei já a me incomodar primeiro com isso, né? Porque era muita sensação de ser usado, tipo assim, cara, eu satisfiz uma pessoa ali por um momento, mas eu não tenho compromisso nenhum, não tenho nada com ela, né? Foi uma festa, a gente ficou e beleza, a vida seguiu. E eu sentia a vontade, de sempre tive, né, desde nova, de ter um relacionamento, de construir algo com alguém, de ter alguém pra me apoiar, mas também ser o suporte de alguém. Por mais que eu fosse muito nova e não tivesse tantos relacionamentos à minha volta pra me ensinar sobre isso, tinha um desejo dentro do meu coração disso, né? Então, eu não tava chegando a lugar nenhum. Eu tava tirando partes de mim, entregando pras pessoas, mas não chegava a lugar nenhum e no final tava ficando despedaçado, né? Se eu pegava partes de mim pra dar pra outras pessoas. E isso começou a me incomodar, né? O vazio, ele começou a ficar ainda maior, ficar ainda mais gigantesco. E eu comecei a ficar muito incomodada com isso, então eu lembro que eu já falava, cara, essa vida que eu tô levando, ela já não tá dando mais, ela... Enfim, eu fui começando a ficar incomodada e as coisas começaram a serem claras pra mim, sabe? E aí, antes mesmo de me converter, eu acho, talvez 1 mês, 2 meses, eu lembro de ter falado pro Senhor, Senhor, isso é muito doido, porque foi uma revelação que eu tive do próprio Deus, tipo, Camila, você é preciosa pra mim. Eu morri por você e a vida que você tá levando me fere. A vida que você tá levando não me agrada. Tipo, eu lembro exatamente de estar no meu quarto e de ter essa revelação mesmo e chorar, de pedir perdão, Senhor, eu nunca mais quero fazer isso. E de fato, eu nunca mais fiquei com ninguém. Tem 7 anos que eu me converti e eu tô esperando no Senhor pra me entregar somente pra um homem que vai ser o meu marido. Então, isso é muito doido de pensar, porque ali eu percebi que eu falei, cara, eu sou preciosa pra Deus. O Senhor morreu por mim, o Senhor morreu para que eu tivesse vida. E a palavra diz isso, né, aqui... Peraí, deixa eu abrir no capítulo certo, que eu abri no capítulo errado. Mas eu tô lendo o Novo Testamento todo, né, e eu já tinha lido, porque eu já li a Bíblia várias vezes, já li o Novo Testamento várias vezes, só que eu não parei pra, meu Deus, isso aqui fala disso, sabe? Então, eu sabia, eu tinha aquela informação guardada, mas eu não tava eu não sabia, tipo assim, se alguém perguntasse aonde tá, eu não sabia, porque eu não tinha parado pra observar. Mas eu sabia que eu era preciosa pra Deus, eu sabia que o Senhor tinha pagado um preço por mim. E em Coríntios, 1 Coríntios 6, no versículo 19, esse capítulo 6, Paulo, ele tá falando sobre a imoralidade sexual, né? A partir do versículo 12, ele começa a falar da imoralidade. Ele tá falando ali sobre você ter cuidado com o seu corpo, porque você é do Senhor, você é santuário de Deus, né? E no versículo 19 fala: Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Então, cara, a gente foi comprado por alto preço. A gente foi comprado por preço de sangue. Versículo 23 do capítulo 7, Paulo também fala isso. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravo de homens. Por que eu tô falando isso? Porque eu contei meu testemunho, né? Porque ter entendido isso, que eu era preciosa pra Deus e que eu tinha sido comprada por alto preço, eu lembro que eu tive esse momento com o Senhor, eu tive essa revelação, mas 1 ano depois que a revelação, ela foi fazendo um pouco mais de sentido. Por quê? Porque, beleza, eu sabia que eu não devia ficar com mais ninguém, porque aquilo aumentava o vazio que eu tinha dentro de mim, aquilo me feria, aquilo me despedaçava, e aquilo não agradava ao Senhor. Ainda mais porque os caras que ficavam comigo, eles não tinham nenhuma responsabilidade, não queriam ter responsabilidade nenhuma por mim, justamente por isso que era só uma ficada. Então, eu tive essa revelação. Só que eu ainda não deixei, não tinha na época, né, tido a revelação de que eu era carente, que existiam várias outras questões emocionais que precisavam ser tratadas, que o próprio Deus precisava tratar em mim. Então, por mais que eu não ficasse, não fiquei com ninguém depois disso, eu ainda dava acesso ao meu coração para rapazes no sentido de conversas, e é por isso que não contatinhos, né? Então eu lembro que, né, enfim, se algum rapaz se aproximava, eu não queria nada, mas também não fazia nada para afastar, sabe? E eu lembro de uma ocasião que foi muito marcante pra mim, porque eu tinha meses de convertida. E como eu tive essa revelação do Senhor, que eu era preciosa pro Senhor, e todo um contexto de relacionamento, né? Em alguns outros vídeos eu compartilho um pouco disso, que eu nunca namorei, mas esse foi um grande sonho, e aí eu nunca cheguei a namorar ou a ter nada sério com ninguém, mas me relacionava com outros rapazes. Então tinha uma expectativa e, querendo ou não, tinha frustrações, porque não tinha nada. E diante disso, peraí que eu me perdi aqui no...
na minha história. Enfim, lembrei, porque às vezes eu perco o porquê que eu tô falando isso. Eu acho isso muito engraçado. Mas por que eu tô falando isso? Porque, beleza, eu tive esse entendimento, mas eu sempre tive o sonho de ter um relacionamento. E aí, como eu nunca tive no mundo, eu pensava, cara, né, antes de conhecer o Senhor, se tava difícil não crente, então, quando eu não era crente, né, então agora sendo crente, eu preciso me relacionar com um crente, né? Tipo, não faz sentido se quando eu não era, não conseguia me relacionar com um não também, agora que eu sou, me relacionar com um não. Tipo, entende? Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas tipo assim, eu tava caminhando por um lugar e tinham pessoas que estavam caminhando pro mesmo lugar e já era difícil. Agora eu tô caminhando pra outro lugar e me relacionar com pessoas que não estão caminhando pra esse lugar vai ser ainda mais difícil. Então, o que eu tô dizendo, querendo dizer é que eu já tinha clareza. Já tô 10 minutos aqui falando. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Mas eu já tinha clareza que eu não iria me relacionar com uma pessoa não crente. Porém, por mais que eu tivesse clareza disso, essa situação que me marcou, que eu mencionei, foi de um rapaz, de um curso, eu fiz um curso numa época pra trabalhar, e o rapaz começou a puxar assunto comigo. Me disse que queria ser meu amigo, que eu parecia uma pessoa legal. E eu falei, ok, vou ser sua amiga, posso ser sua amiga, né? Até porque eu também não tinha interesse nenhum nele e ele não era crente. Então, vamos ser amigos. Só que ele demonstrava e a gente conversava muito, então não era uma amizade saudável. Era alguém que queria alguma coisa a mais, só que eu não queria, mas ele queria. Enfim, por que eu tô contando isso tudo? Porque no final das contas ele me chamou pra sair, eu não quis, porque eu não tinha interesse nele, ele ficou chateado e me bloqueou no Instagram e me bloqueou no WhatsApp. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, que. Sabe, pra que isso? E aí, depois de muito tempo, que eu fui me dar conta que eu tinha me defraudado, porque eu criei uma expectativa nele e não supri. Mas eu só fui me dar conta disso quando eu fui defraudada. E aí eu percebi que eu também tinha defraudado alguém. E aí, por que essa questão dos contatos? Justamente por isso, sabe? Primeiro, pela questão da defraudação. Mas segundo, porque justamente você não tá dando acesso ao seu corpo, mas você tá dando acesso ao seu coração, que é tão precioso quanto o seu corpo. Porque Provérbios 4:23 fala: cuide do seu coração, porque dele provém as fontes de vida. Então, às vezes, a gente não tá ficando com ninguém, beleza? Guardei meu beijo pro altar. Mas você conversa com várias pessoas, você dá acesso ao seu coração para vários caras e às vezes ao mesmo tempo, ou às vezes em sequência, sabe? Então eu compartilhei esse pedaço da minha história justamente por isso, porque no final eu tava criando uma expectativa e aquele rapaz tava suprindo ali uma falta minha que eu não tinha consciência, por mais que eu não quisesse ter nada sério com ele. E aí depois disso, tanto que foi um período muito conturbado da minha área sentimental, porque eu fiquei chateada com esse rapaz, ok, passou. E logo depois apareceu um outro rapaz, crente. E aí, por ser crente, eu falei, então pode. Só que eu cometi o mesmo erro, porque tudo começou com uma amizade, mas com uma amizade que eu alimentava expectativas e que eu deixava expectativas ser alimentadas, uma amizade que eu abri o meu coração a ponto de que ficamos conversando por meses e não deu em nada e eu saí totalmente frustrada da situação. Então, quando a gente entende que a gente foi comprada por alto preço de sangue, quando a gente entende que a gente é preciosa para Deus, a gente entende que a gente precisa estabelecer limites e que se nós não estabelecemos limites, não são as outras pessoas que vão estabelecer, porque é nós que é a gente, né? Tipo, eu tenho responsabilidade pela minha própria vida. Então, eu não posso culpar alguém de, enfim, me fazer mal no meu coração se eu dei acesso, se eu dei liberdade pra essa pessoa fazer isso. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Mas eu até. Aí que eu tava. Eu às vezes me perco no meu pensamento, mas no final tudo fará sentido, eu creio em nome de Jesus. Mas por que contei essa história também da defraudação? Por quê? Porque foi quando eu tive essa desilusão amorosa, né? E parece muito que foi nesse momento, e glória a Deus por isso, que as escamas dos meus olhos caíram e eu percebi que minha vida tava zoada. Minha vida estava zoada, minha área sentimental, né? Então, eu já era nova convertida, não tinha muito entendimento das coisas, então foi através da situação que eu comecei a ter. E ali aquilo me marcou, porque essa situação com esse rapaz, ela não acabou bem, né? Ela acabou bem mal. Porque, enfim, teve outras situações onde eu não me achei valorosa porque ele não me escolheu, enfim, várias coisas, crise de identidade. Só que naquele momento eu lembro de ter a revelação do Senhor de Camila, você é preciosa pra mim.
E aquilo começou, e justamente nessa questão de preciosidade, que eu comecei a ter um entendimento, e eu acho que eu ouvi isso em algum lugar, eu não lembro, eu li, mas que falava assim, né, que numa joalheria, as peças mais caras, né, por exemplo, as pérolas, que são muito preciosas, elas não ficam numa vitrine. Eu não sei se isso é verdade, gente, eu li em algum lugar, mas o entendimento, ele permanece, que tava dizendo assim, que aquilo que é muito valioso, aquilo que é muito valoroso, ele não fica numa vitrine. Ele fica num cofre, ele fica guardado. É para poucas pessoas terem acesso, é só para quem foi permitido o acesso que pode tocar, não é algo que fica exposto. Isso estava falando também no contexto de coisas que a gente mostra no Instagram, enfim, né? Coisas nesse sentido, mas aquilo me marcou nesse sentido, sabe? E até tem um versículo que eu acho que fala, não dê pérola aos porcos, sabe? Então, por quê? Porque os porcos não vão valorizar aquelas pérolas. O porco, eu até ouvi recentemente algo que falava assim: se um porco dominar um castelo, ele não se torna rei, mas o castelo se torna chiqueiro. Alguma coisa assim. No sentido de que é a nossa identidade que precisa mudar. E no caso, como filha de Deus, no momento que a gente aceita o Senhor e se torna filha, a nossa identidade já mudou, mas a gente reconhecer que ela mudou, para que os ambientes e os nossos comportamentos mudem, sabe? Então, quando eu entendi que, cara, Jesus pagou um alto preço por mim, né? Foi preço de sangue, ele morreu por mim, ele morreu para me dar vida. Então, eu sou muito preciosa, eu tenho muito valor. E ter entendido isso de que eu tenho muito valor, então, peraí, se eu tenho muito valor, não é qualquer cara que vai chegar e vai ter acesso ao meu corpo, que vai ter acesso ao meu coração, sabe? Para ter acesso ao meu corpo, ele vai ter que pagar por isso. Não um preço de cruz, mas uma aliança. Uma aliança vai ter que ser firmada, que é a aliança do casamento. Então, esse acesso é só pro meu marido. E em relação ao meu coração, também para aquele cara que vai fazer, que vai se tornar o meu marido, né? Então, aquele cara que vai estar disposto a se tornar meu marido. Então, em relação a abrir meu coração, de compartilhar sonhos, de compartilhar inúmeras coisas, eu só vou dar acesso para aquele cara que está disposto a se tornar meu marido. Então, se o cara não está disposto a se tornar meu marido, eu não vou dar acesso para ele. Então, eu não vou ficar conversando com vários caras ao mesmo tempo, não vou dar ideia para vários caras, né? Teve uma fase da minha vida que, tipo assim, eu era, por conta de muita ferida, né? Eu era muito fechada até para fazer amizade. Mas o Senhor foi me tratando de que eu posso ter irmãos em Cristo. Mas é como Paulo fala a Timóteo, né? Trate as mulheres como irmãs e, né, e que você seja irmãos para ela, né? Então a gente pode ter amigos, mas nesse sentido de irmão. Então a gente também precisa ter esse cuidado de que às vezes a gente tá dando abertura para vários caras quando existe um limite, sabe? Então, enfim, é da gente entender, cara, que a gente é precioso. Nós, tanto homem como mulher, né? Porque também isso vai do outro lado. Porque tem vários rapazes aí que estão dando abertura para inúmeras meninas, tá se comprometendo com várias meninas ao mesmo tempo, ou conversa com uma menina hoje, não deu certo, amanhã já tá conversando com outra, tipo, tem uma lista, tipo, de fato, contatos, vários contatinhos, tipo assim, gente, não faz sentido, né? Vou aqui rasgar o verbo mesmo no YouTube pra tudo ver, Deus me ajude. Mas é verdade, cara, não faz sentido você dizer que você é cristão, que você segue a Jesus, que você entende o sacrifício dele e você tá dando liberdade do seu corpo e você tá dando liberdade do seu coração pra qualquer pessoa, pra uma pessoa que não está disposta a ter um compromisso com você. E relacionamento de namoro também não te dá liberdade pra isso, porque vocês ainda não têm uma aliança. Cara, quem vai ter autoridade e domínio, de certa forma, porque Paulo mesmo fala aqui, ó, versículo 3 do capítulo 7, né? É um título, um capítulo que fala sobre o casamento. Paulo fala: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas se o marido, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas a mulher. Então, um passa a ser a do outro e um passa a ter autoridade sobre o corpo do outro, porque uma aliança foi estabelecida. Uma aliança. Namoro não tem essa aliança. Noivado não tem essa aliança, sabe? Essa aliança é o casamento, somente o casamento que permite isso. Então, não é porque você tá namorando, porque você tá noivo, que você pode dar acesso ao seu corpo pra pessoa que tá com você, vice-versa, sabe? E até o coração, sabe? Às vezes você tá colocando expectativas no seu namorado que você só poderia colocar nele como marido. Ele ainda não
tem uma aliança com você. Vocês têm um compromisso. Namoro, noivado é um compromisso, mas não é uma aliança. Isso pode acabar, sabe? Então a gente precisa ter esse entendimento, porque, por exemplo, eu sei que quem vai me suprir financeiramente é o meu marido. Enquanto eu não sou casada, quem me supre é o Senhor e os meus pais, né? Estou de paz do cuidado deles, graças a Deus. Então, quando eu estiver namorando, não é meu namorado que vai me suprir financeiramente, sabe? Não é meu namorado que vai tomar as decisões. Tipo assim, as decisões enquanto solteira, até namorando, até noivada, é de acordo com a minha decisão, com o conselho dos meus pais. Quando eu casar, aí eu me submeto ao meu marido, porque uma aliança foi estabelecida com ele, entende? E aí eu me tornei um com ele, e aí eu devo me submeter, eu devo prestar contas. O meu corpo já não vai ser, ele vai ter autoridade. Por quê? Porque tem uma aliança. Então a gente precisa entender que até que um rapaz, ele estabeleça uma aliança com você, uma aliança de sangue, debaixo da bênção de Deus, até que isso aconteça, o seu único marido e o seu único Senhor é o Senhor Jesus Cristo. É claro que ele vai continuar sendo o seu Senhor ainda casada, e ele deve ser o seu Senhor casada, mas enquanto você não se casar, enquanto um rapaz não tiver disposto, porque é o marido que morre pela esposa. Então, enquanto o rapaz não estiver disposto a morrer por você, a sacrificar, se sacrificar por você, então ele não é digno de usufruir do seu corpo e nem do seu coração. Bem rasgado aqui, né? É isso. E a gente precisa ter isso em mente, sabe? Porque às vezes a gente se frustra, a gente quebra a cara e a gente desiste de relacionamentos porque a gente não entende que a gente é preciosa. E aí, por eu entender que eu sou preciosa e sou valorosa, enfim, a minha vida é baseada nisso. Então, para um cara se relacionar comigo, ele vai ter que demonstrar que ele é digno. E não é sobre ser perfeito, é sobre amar o Senhor do coração, é saber que eu posso confiar a minha vida a Ele, porque primeiro ele também confia a vida dele ao Senhor. Acho que vocês estão conseguindo me entender. Enfim, eu falei aqui, nem eu esperava dar umas cajadadas aqui, mas glória a Deus, porque às vezes a gente precisa ouvir isso, sabe? Como eu queria ter ouvido isso com 19 anos e não ter quebrado a cara como eu quebrei, mas você pode evitar de quebrar a cara e não ter quebrado como eu quebrei. Enfim. Como eu queria que alguém me dissesse isso, sabe? E, tipo, é isso que me faz valer a pena esperar, sabe? Eu tenho 26 anos, né? O último vídeo foi sobre isso. E é isso que faz eu guardar o meu coração, sabe? Tipo, cara, do que adianta eu me relacionar com qualquer cara, entregar meu coração pra qualquer cara que não se mostrou digno disso, e depois sair mais ferida, zoada, ter perdido tempo, sabe? Quando eu podia ter dedicado isso pra coisas muito mais louváveis e mais graciosas, sabe? Então, é justamente isso que me faz viver uma solteirice leve. Eu sou solteira e esperando o Senhor uns 7 anos, né? Desde quando eu me converti. Teve essas conversas que não deveriam ter acontecido, mas foi em um ano, assim, e depois eu nunca mais me envolvi com ninguém, graças a Deus, porque eu tinha isso na minha mente. Então também não entrei em furada, não permiti acesso ao meu coração simplesmente por carência, porque também a carência bate. Ainda mais nós mulheres, a gente sente carente praticamente todo mês. Todo mês a carência tá batendo na tua porta, né? Entendedores entenderão. Mas se eu não tivesse isso em mente, de cara, você é preciosa, não adianta você dar acesso ao seu coração a qualquer rapaz, sabe? Enfim, então assim, ter isso em mente faz toda a diferença na sua jornada. E aí, quando você entende que você é preciosa, e não que você, tipo assim, é intocável, e nenhum rapaz vai ter acesso a você, não. E esse é o problema também, tá? E futuramente eu gravo um vídeo sobre isso, sobre uma régua. Acho que a gente tem que saber estabelecer critérios, né? Mas por exemplo, eu tava refletindo sobre a Bíblia e, cara, 2 homens pra mim que são grandes exemplos na Bíblia e que são atributos que eu olho pra eles e eu procuro no meu futuro marido, é Boaz e José. José de Maria, né? Porque, cara, quando você olha pros relatos da Bíblia sobre eles, cara, eles são grandes exemplos de hombridade, grandes exemplos de homens tementes a Deus, sabe? Quando você lê lá em Boaz, tipo, em Ruth, né, perdão, a história de Boaz, ela me marca muito, porque quando Ruth deita aos pés de Boaz, porque acredito, eu já li em algum lugar que era como se fosse,
tipo um pedido de socorro, tipo um pedido de ajuda, tipo, ah, só você pode me ajudar. Eu não lembro muito bem, mas era nesse sentido, não no sentido, tipo, dela queria ter alguma coisa com ele naquele momento. Porque muitas vezes a gente pode ler e entender isso. Eu várias vezes li e falava, o que que Ruth foi fazer na eira uma hora dessa? Mas era ali naquele sentido, tipo, ela sabia que ele era o resgatador, então ela tava, tipo, me resgata. Só que antes de Boaz, tinha um outro cara que devia resgatar o campo, que na verdade era pra resgatar as terras de Noemi. E aí Boaz fala assim, mas você não pode só resgatar os campos, você tem que se casar com Ruth, a Moabita, para que se perpetue o nome do marido dela. E aí o homem, né, que a gente nem sabe o nome, não sei se fala o nome, se fala não lembro, fala, não poderei fazer isso porque eu quero perpetuar a minha linhagem. E se eu for perpetuar o do marido dela, eu vou perder a minha. E eu não quero fazer isso, né, porque na cultura judaica, se o homem morresse e não tivesse deixado filho, o irmão tinha que casar com essa mulher para perpetuar o nome do marido que morreu. E aí Boaz fala, tá, você não vai fazer isso, mas eu vou fazer. E eu lendo esses dias uma vez, recentemente, né, isso me pegou, porque Boaz esteve disposto a abrir mão do próprio nome, do próprio legado, para resgatar Ruth. E, cara, isso é o maior exemplo de hombridade, isso é um dos maiores exemplos, né? Cristo é o maior exemplo, mas é um dos maiores exemplos, e tanto que eu li um livro que compara a história de Ruth, né? Que a gente vê redenção na história de Ruth. Cara, é como se Ruth fosse nós, a igreja, e Boaz fosse, fazendo uma analogia, né? Jesus. E justamente, cara, ele abriu mão do próprio nome para salvar, para resgatar Ruth, sabe? Então, para mim é um dos maiores exemplos de hombridade. E José de Maria também. José, ele, cara, a mulher que eu estava comprometido para casar, e eu tô lendo um livro que fala que noivado naquela época já era praticamente um casamento, só que não tinha consumação do casamento. Então, tipo, eles praticamente já estavam casados, só que não tinham, de fato, casado. Enfim, acho que vocês me entenderam. E aí ele pensa assim, cara, como que eu vou casar com uma mulher que tá grávida, mas que o filho não é meu? Tipo assim, a gente não deve nada, então o filho não é meu. E ele queria se afastar dela, queria, né, deixar ela em segredo pra ela não ser apedrejada, porque era o que deveria acontecer com uma mulher que foi pega em adultério, tipo, se ela engravidou de um homem que não foi José, então, tipo, ela adulterou. Então ele falou, eu vou fazer em segredo pra que ela não seja apedrejada, porque eu tenho zelo por ela. Mas quando o Senhor fala com José e ele entende que aquilo era plano do Senhor, que aquilo tinha vindo do Senhor, ele fala, ok, eu vou fazer parte da missão. E eu acho lindo a narrativa bíblica que do momento que José se coloca nesse lugar de fazer parte da missão, todas as outras direções são dadas a José. É José que o anjo fala em sonho com José, o anjo dá a direção de José, vai pro Egito, sai daí e tal, pra José. Então ele é também uma grande referência de hombridade, sabe? De homem temente, segundo o coração de Deus. E Maria também foi escolhida, mas José também. E imagina Maria viver o que viveu sem José. Imagina Maria com uma criança pequena que foi gerada pelo Espírito fugindo de Herodes, tendo que ir para outra terra. José foi o suporte dela. Então José fez a missão ser mais leve. Então, quando eu procuro atributos no meu futuro marido, eu olho para esses homens tementes a Deus, homens que estiveram dispostos a negar a si mesmo por uma missão do Senhor, sabe? Então, é isso que você tem que ter em mente, sabe? Cara, eu quero me casar com esse tipo de homem, que eu sei que vai morrer pela nossa família, que vai se sacrificar pela nossa família, mas porque ama primeiramente o Senhor e mais do que tudo. E aí ele vai poder amar a mim e os meus filhos da forma correta. Mas você também parou pra pensar que um homem desse só vai querer se relacionar com uma mulher que seja temente ao Senhor quanto ele é? Que ele não vai querer se relacionar com uma mulher que, enfim, sabe? A gente quer um grande homem de Deus, mas a gente não quer se tornar uma grande mulher de Deus, sabe? Enfim, sabe? Do momento que eu entendi, é muito aquilo, né? Você quer a pessoa certa, mas você é a pessoa certa pra alguém? Então é isso, sabe? Você quer se relacionar com um grande homem de Deus. Você quer viver um grande chamado, mas você tem se transformado em uma grande mulher de Deus pra viver um grande chamado também, onde um cara assim pode olhar e falar, pô, eu quero cumprir a missão com ela. Só que você dando acesso ao seu coração e ao seu corpo para vários rapazes, você não vai se tornar essa mulher. Pelo contrário, você vai acabar tendo uma má reputação. E eu creio na misericórdia de Deus e eu não tô... Nunca nenhum vídeo aqui meu é pra trazer condenação e fazer você sentir a pior pessoa do mundo. Não, pelo contrário.
A correção do Senhor, ela traz tristeza, mas é uma tristeza momentânea que produz alegria. Então eu tô aqui pra dizer, cara, se você tava vivendo uma vida assim, como eu disse, antes de me converter, eu fiquei com vários rapazes. Mas eu me arrependi, eu escolhi não viver mais essa vida porque eu sabia que essa vida não agradava ao Senhor. Ainda já convertida, eu dei acesso ao meu coração a quem eu não devia. Mas eu reconheci isso e me arrependi e não fiz mais isso. Então, a mesma misericórdia que esteve na minha vida está, né, pra sua vida também. Então, não é um lugar de condenação, pra você sentir a pior pessoa do mundo. Não, é pra justamente trazer clareza, pra você se arrepender e viver a vida que o Senhor tem pra você, uma vida digna do preço que foi pago, sabe? E também entendendo que isso não é algo que nós produzimos por nós mesmos, é o próprio Espírito que produz em nós, né? É o próprio Espírito que me mantém firme, né? Eu tava até lendo agora a 2 Coríntios, né? Que Paulo fala, o Espírito que mantém vocês firmes no Senhor, a fé que vocês têm é o que mantém vocês firmes no Senhor. Então, não é mérito meu, não é esforço meu puro pra ter me guardado, estar me guardando pro meu marido. É o Espírito Santo em mim, é o Espírito Santo e também, claro, aquilo que eu faço para que o Espírito Santo prevaleça na minha vida. Porque é aquilo, se você alimenta mais a sua carne, ela vai ter mais poder, né? Se você gasta mais tempo, enfim, fazendo tudo o que você quer e você não fortifica o seu espírito, quem vai ser o seu guia, né? E sabe uma coisa, eu acho que é pra finalizar, né? Estamos aqui há meia hora, e eu acho muito engraçado, porque eu acho que tudo bem que eu resumi bastante o que eu tinha escrito e eu falo diferente do que eu escrevo. Enfim, e às vezes eu escrevo pra minha mente faz sentido, mas eu nem falei muita coisa do que eu tinha escrito, mas também porque fluiu do jeito que tinha que fluir. E eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, porque essa é minha mente. Mas eu até queria ler aqui uma coisa que eu escrevi que faz sentido, né? Que complementa tudo isso que eu tô falando, né? Que eu falei, né, sobre que eu reconheci que eu tinha valor, enfim, que eu não ia dar acesso a rapazes que não entendiam essa preciosidade, porque o cara que entende que você é preciosa em Deus, isso é muito importante também de entender, né? O cara que entende que você é preciosa em Deus, que você é preciosa pra Deus, ele também vai ter zelo com você. Então, se você entender que você é preciosa, tem coisas que você não vai aceitar, porque você vai reconhecer que aquilo que ele tá fazendo não reflete que ele reconheceu que você é preciosa. Não sei se você conseguiu me entender, mas, por exemplo, você começa a sair com um cara, ou até namorar, mas o cara passa dos limites que deveriam ali pro namoro, enfim, te pede coisas que não deveriam pro namoro, cara, ele não reconheceu que você é preciosa. É por isso que você precisa entender que você é preciosa, pra você ver se você vai estar disposto a aceitar algumas coisas ou não, né? Tipo, tem coisas que é inaceitáveis, né, gente? Vamos lá. Mas tem coisas que, tipo, eu não aceito pelo meu jeito, pela minha personalidade, que outras pessoas aceitam, né? Por conta de cada um, cada história, cada criação. Mas tem coisas que são inaceitáveis, inaceitáveis. Mas você também só reconhece isso se você entender que você é preciosa. Só que um outro ponto também é que você pode, beleza, tá, não vou entregar meu coração, meu corpo, mas ainda assim você parece que sente falta. E justamente se a gente não suprir com a coisa certa, a gente vai viver em falta. E aquele que supre tudo, que supre todas as nossas coisas, né, emocionais, enfim, tudo mesmo que satisfaz a nossa alma e preenche o nosso vazio é o Senhor. E Ele é a nossa fonte de prazer, né? Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso amado, sabe? Então, é de você entender que em Cristo você é satisfeita, entender que em Cristo Ele te dá tudo aquilo que você precisa, que você é valorizada, que Ele te vê como nenhum homem vai te ver, que Ele te aceita como nenhum homem vai te aceitar. E é claro que eu creio que ele vai abrir os olhos do cara certo pra você, mas uma coisa que é importante a gente entender é que, cara, tem coisas do nosso coração que ninguém nunca vai acessar, que só Cristo tem esse acesso, sabe? E se a gente achar que é um relacionamento, que é um namorado, que é um cara que, beleza, eu tô satisfeita no Senhor solteira. Namorei, não precisa. Mentira, você sempre vai precisar do Senhor, porque relacionamentos terrenos, eles são bons, eles são maravilhosos, foram criados por Deus, né? Quem criou Eva para Adão foi Deus. Mas antes de Eva chegar para Adão, qual era o primeiro relacionamento de Adão? O próprio Deus. Adão, primeiro ali conhecendo o Senhor, se deleitando no Senhor, né? Entendendo o propósito dele, aí Eva chegou para
complementar, não completar, porque Adão já era completo, mas complementar. Então, e Adão continuava precisando de Deus. Adão continuava ouvindo a voz de Deus. Adão precisava continuar sendo fiel a Deus. Então, não é um cara que vai te preencher, não é um relacionamento que vai te preencher, é Cristo. E aí, quando você é satisfeito e completo em Cristo, você pode desfrutar de um relacionamento saudável da forma que vai ser bom pra você, bom pro outro, bom pra quem tá ao seu redor e principalmente agradável ao Senhor que morreu por você. E, cara, quando a gente para pra pensar, tipo, cara, Cristo morreu por mim. Cristo se entregou por mim, Cristo se entregou para que eu tivesse vida. Então, se ele se entregou para que eu tivesse vida, não faz sentido eu me relacionar com alguém que me leva para a morte, que me leva para distante do Senhor. Eu não posso, você não pode se relacionar com alguém que te afaste daquele que te dá vida. Pelo contrário, o seu relacionamento com alguém tem que te apontar ainda mais para Cristo, tem que te levar para mais perto de Cristo e você para essa pessoa. E se o seu relacionamento ou a pessoa com quem você está relacionando não faz isso, então tem muita coisa errada, sabe? Então é melhor romper com coisas que sejam dolorosas agora, mas que é aquilo, né? A correção do Senhor momentaneamente ela é triste, e glória a Deus por isso também, mas depois produz alegria, sabe? Enfim, eu falei muita coisa. Em muito tempo, não imaginava que o vídeo ia dar esse tempo todo, mas eu queria também complementar com algo que eu li num livro, eu tô lendo um romance cristão muito bom, se chama Gentilmente Amou, o nome do livro, tem 4 histórias dentro desse livro, e uma delas, que fala sobre o tempo, me pegou muito, porque eles se conheceram adolescentes, eles eram amigos, e aí na adolescência eles se apaixonaram, amigos, tipo, desde sempre, se apaixonaram na adolescência e queriam ter um relacionamento, mas eles foram aconselhados a não ter, porque eles eram muito novos e naquele momento eles não iam casar, eles nem sabiam pra onde eles estavam indo, e aquilo ia fazer mais mal do que bem. E depois de 10 anos eles se reencontram e eles conversam pra finalizar coisas, mas também pra recomeçar. E aí o rapaz fala algo pra ela muito bom, que ele fala assim: quando você é fiel a Deus, você é fiel ao outro. Mas quando você é fiel aos seus sentimentos, você é fiel ao que você sente. Isso me pegou porque eu falei, cara, quanto os nossos sentimentos eles mudam a todo instante. Uma hora você tá triste, outra hora você tá feliz, uma hora você gosta, uma hora você não gosta. Então, tipo, um dia eu gosto disso aqui, outro dia eu já não gosto mais. Enfim, a gente é suscetível à mudança. Só que, e se eu for guiada só pelo que eu sinto, apenas pelo que eu sinto, a minha vida vai ser inconstante e também eu vou ser fiel a isso, então eu vou ser infiel a muita coisa, sabe? Se eu for fiel ao que eu sinto. Mas agora, se eu busco ser fiel a Deus, eu consigo ser fiel aos princípios e aos outros, sabe? Isso me marcou muito, sabe? Porque não é sobre também o sentimento, mas sobre a aliança. Então, também tem esse entendimento, cara, eu não só sou preciosa para Deus, como eu tenho uma aliança com o Senhor. E se eu firo os princípios de Deus, eu estou ferindo a nossa aliança e o nosso relacionamento. E Deus quer que eu tenha um relacionamento com alguém de forma saudável, de forma que o dignifique, sabe? Não que a gente tenha poder, as nossas atitudes tenham poder para mudar quem Cristo é, mas é sobreviver uma vida que o glorifique, que o aponte para Ele, que aponte para a beleza dele, e não uma vida que pareça que a gente desconsidera o que ele fez por nós, entende? Eu espero que vocês estejam me entendendo. Mas é isso, sabe? Tipo, quando eu tenho um relacionamento com o Senhor e esse relacionamento está acima de tudo, então eu vou buscar ser fiel ao Senhor. E quando eu busco ser fiel ao Senhor, eu sou fiel a outras pessoas, mas também fiel a mim. Então eu guardo meu coração, eu guardo meu corpo, porque eu fui comprada pelo Senhor, sabe? Por um alto preço, preço de sangue. Então, se eu estou com alguém que fere a Deus, que fere os princípios de Deus, então tem muita coisa errada, então eu não vou por esse caminho, sabe? Eu não vou dar acesso ao meu coração por alguém que não tem uma aliança com o Senhor. Eu não vou dar acesso ao meu coração por alguém que não estaria disposto a morrer pela nossa família. E não no sentido literal, mas no sentido de sacrifício, de sacrificar coisa, de sacrificar tempo para trabalhar, de sacrificar sonhos, sabe? Enfim, a vida é feita de renúncias, né? A palavra mesmo fala, se você quer ser discípulo de Cristo, negue a si mesmo. Então, todos nós temos que se negar. Então, cara, se um homem não está disposto a se negar por Cristo, será que ele vai estar disposto para se negar pela nossa família? A se abnegar, né? Uma abnegação.
Enfim, falei muita coisa. Bati a beça em mim mesma, com toda certeza, porque eu vou editar esse vídeo, eu vou apanhar. E mais uma vez um lembrete pra mim mesma, e glória a Deus por isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. E quando a gente entende ela, ela muda a nossa vida, né? Porque eu estou há 7 anos solteira. E então, quando a gente entende que a gente é preciosa pra Deus, que a gente foi comprada com alto preço, que o Senhor se importa com a gente, com o nosso corpo, com o nosso coração, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então e ele não nos daria pra qualquer rapaz, porque a gente tá dando acesso a qualquer rapaz, porque a gente tá permitindo que qualquer rapaz acesse nosso coração, toque em nós, enfim, sabe por quê? Então, é isso. Tenha o entendimento de que você é preciosa, você foi comprado com preço de sangue. O Senhor se importa com você e vale a pena esperar, vale a pena. Eu ainda estou esperando, mas só de ter esperado até aqui eu já consigo dizer que vale a pena, e de ver vários testemunhos de pessoas que esperaram e mostram que vale a pena. Eu tenho certeza que quando eu me casar, essa é a frase que eu vou dizer: valeu a pena ter esperado, valeu a pena ter guardado meu coração, valeu a pena todos os nãos que eu disse, sabe? Enfim, não importa quanto tempo dure, não importa se daqui a 10 anos eu ainda estiver solteira, eu prefiro estar solteira, entendendo que eu sou satisfeita no Senhor, que o Senhor tem uma boa vida pra mim, ainda que solteira, porque solteira não é penitência, solteirice não é fardo. Mas é melhor, é a frase, né? Melhor sozinho do que mal acompanhado. Então, né, também não significa que você tem que colocar padrões e critérios impossíveis, mas é justamente pra você não se relacionar com qualquer pessoa por carência, sabe? É justamente isso. E é isso. Eu não vou me prolongar mais por aqui, porque eu falei muito e bati muito, e glória a Deus por isso também. E eu espero que essa palavra, ela edifique você, ela console você, mas ela também te confronte pra você ver a vida que o Senhor tem pra você, sabe? A vida boa que Cristo conquistou pra você, não uma vida que fica choramingando por caras que não vale a pena, sabe? Por caras que não estão dispostos a se entregar por você, sabe? Que não estão, enfim. E uma coisa muito importante, que eu até anotei, sobre o homem de Deus pra sua vida vai enxergar essa preciosidade e zelar por isso. Eu falo que eu vou acabar. O homem de Deus pra sua vida vai enxergar sua preciosidade e zelar por isso. Então, aquele que te manipula, que pede coisas de você que ferem a Deus, que não se esforça para cuidar de você, estar por perto, sabe? Que te promete o mundo no secreto, mas na frente dos outros mal fala com você, te esconde. Esse não é digno de você, sabe? Então, não aceite se relacionar com meninos. E quando Deus... Não aceite se relacionar com meninos quando Deus deseja pra você um grande homem. Só que é o que eu falei, né? Você precisa se tornar uma grande mulher. Então é isso, gente. Eu fico muito feliz de ter compartilhado tudo isso aqui. Pelo visto, os vídeos desse quadro eles vão ser longos. Gente, eu jurava que ia falar em 10 minutos. Mas glória a Deus, porque... Enfim, né? Conversas longas, muitas vezes são necessárias, né? Pra gente também ir mais fundo e falar o que precisa ser dito. E é isso. Então, não deixem de comentar qual temáticas vocês querem ver, quais temáticas vocês querem ver aqui no canal. Perguntas também se vocês têm pra responder, porque a ideia do quadro é responder as perguntas. Não deixa de curtir e também de compartilhar. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Eu tô muito feliz de ter compartilhado isso aqui com vocês. Até o próximo vídeo e tchau!